Olá pessoal, sejam todos mais uma vez bem-vindos a mais uma aula de Química Orgânica. Na aula de hoje nós estudaremos a estrutura dos sólidos iônicos. A maioria dos compostos inorgânicos eles estão no estado sólido e na forma de cristalina, na forma de cristais. São os metais, no caso aí oriundos da ligação metálica, e os compostos, no caso aí de estrutura de atração eletrostática, que são os compostos iônicos. Esses sólidos, esses compostos, ao se formarem de forma retículos cristalinos, eles irão formar cadeias tridimensionais, onde esses átomos, moléculas ou íons estão organizados. Então, o sólido iônico, constituído por átomos, moléculas ou íons, eles ocupam as posições específicas desses agregados, dessa estrutura cristalina. E o que determina a unidade fundamental que compõe esse retículo cristalino, essa unidade tridimensional, é a chamada célula unitária, que é a unidade estrutural básica de repetição aí de um sólido cristalino em todas as direções. Então aqui nós vemos um exemplo de um retículo cristalino, onde as unidades básicas com as células unitárias, elas se repetem de forma tridimensional, ou seja, nos três eixos, no eixo X, no Y e no Z, e uma célula, cada célula unitária dessa, ela guarda as mesmas características e propriedades da rede cristalina. Então, ao invés de se estudar a rede cristalina como um todo, nós usaremos a célula unitária, que esta guarda todas as informações e as características do retículo cristalino. Aqui nós temos uma célula unitária, onde, nesse caso aqui, é uma célula unitária de tipo cúbica, e observa-se então que os átomos em si, ou íons, ou moléculas, elas estão ocupando aí os vértices dessa célula unitária, pontos específicos dessas células unitárias, que em conjunto formam a rede cristalina que vemos aqui. Então, as células unitárias, elas crescem nas três dimensões para formar o retículo cristalino, que determina, que compõe os sólidos metálicos ou iônicos. Os compostos, eles, ao se solidificarem, eles formam o retículo cristalino, onde apresentam 7 células unitárias que formam o sistema cristalino, que depende do grau, ou seja, da distância entre esses eixos, entre os eixos X, o eixo Y e o eixo Z, e o ângulo entre eles, ou seja, o ângulo aqui alfa, beta e gama entre esses eixos. Então, o primeiro, nós podemos dizer que é uma célula cúbica, onde as arestas, o comprimento das arestas, eles são iguais, que é o que vimos aqui, o cúbico, onde o comprimento das arestas A, B e C são iguais, e os ângulos alfa, beta e gama, nesse aqui, os ângulos que constituem o vértice inicial, é 90 graus. Então, todas as arestas no cubo são exatamente iguais. Nós podemos ter a célula unitária tetragonal, onde nós temos, então, a diferença no comprimento das arestas. No caso aqui, nós vemos aqui o tetragonal, onde a aresta A e a aresta B são iguais, mas, no entanto, diferente da aresta C. Todos os ângulos, então, são de 90 graus, são iguais. Mas se nós cortarmos aqui, por exemplo, ao meio, nesse caso aqui, nós teremos, então, um retângulo. A célula ortorrômbica, ela apresenta todas as arestas de comprimentos diferentes, a aresta A, a aresta C e a aresta C com comprimento diferente, e os ângulos são iguais, o ângulo alfa, o ângulo beta e o ângulo gama são de 90 graus. Porém, a distância, o comprimento das arestas são diferentes. Se nós formos para a monoclínica, eu tenho agora todos os comprimentos de arestas diferentes e os ângulos iguais, onde o ângulo beta pode ser diferente de 90 graus. O triclínico, todas as arestas são diferentes, ou seja, todos os comprimentos das arestas são diferentes e os ângulos também são diferentes de 90 graus. O romboédrico trigonal, as arestas são iguais, todas as arestas aqui têm o mesmo comprimento, ou seja, A, e os ângulos
Então, os ângulos alfa, beta e gama são diferentes de 90 graus. E, por último, o hexagonal, onde as arestas das faces aqui são iguais, as arestas aqui A e A têm o mesmo comprimento, mas diferente da altura, ou seja, no eixo Z. Então, e o ângulo então, de 120 graus. O hexagonal, então eu tenho a aresta A e B igual e A diferente da C, ou seja, estes dois valores são exatamente iguais da aresta. O ângulo alfa e beta de 90 graus e o y de 120 graus, como vemos aqui. 7 zeros unitários formam o sistema cristalino. Esses compostos que se cristalizam, eles podem ser classificados em dois tipos. Os cristais iônicos, vai ser o foco do nosso estudo nessa aula. Os íons ocupam os pontos da rede, ou seja, desse retículo cristalino, os pontos nos vértices, no centro, ou seja, nos interstícios tetraédricos e octaédricos deixados pelos ânions, são mantidos por força de atração eletrostática. Nós sabemos que os compostos iônicos eles têm uma ligação muito forte devido à atração eletrostática que há entre íons de cargas opostas. Eles são duros, são frágeis, possuem alto ponto de fusão e ebulição. E, no estado sólidos, eles são mau condutor de calor e eletricidade, pois os íons estão presos justamente nesses retículos cristalinos. Então, aqui nós vemos 3 retículos cristalinos iônicos, o cloreto de césio, o sulfeto de zinco e o fluoreto de cálcio, onde os íons eles ocupam pontos específicos da rede cristalina, ou seja, da célula unitária, onde aqui nós vemos que o césio, o átomo de césio está no centro da célula unitária e os cloretos estão nos vértices dessa célula unitária. No sulfeto de zinco, nós vemos em cinza os átomos de zinco completamente no interior da célula unitária e ocupando os vértices e as faces dessa célula unitária os átomos de enxofre. E por último, o fluoreto de cálcio, onde eu tenho em verde eu tenho os átomos de cálcio no interior completamente no interior da célula e nos vértices e nas faces o fluoreto. Temos também os cristais covalentes, que apresentam características diferentes, embora prevaleça a ligação covalente. E uma das características é que esses átomos, ou moléculas, no caso do diamante, no caso dos fullerenos, os pontos sagrados ocupados por átomos são unidos por ligações do tipo covalente, que é o que vemos aqui no diamante. Por exemplo, nós temos átomos de carbono ligados de forma tetraédrica, ou seja, formam tetraédricos, o qual forma a estrutura cristalina do diamante. E o carbono, diferentemente dos metais, não são metais, mas mesmo assim se cristalizam de forma em rede cristalina, possuem estrutura rígida, possuem alto ponto de fusão, são mau condutores de calor e de eletricidade. Então aqui nós vemos a estrutura diferentes do diamante, em que os átomos de carbono estão ligados e tem geometria tetraédrica, como vemos aqui, um átomo de carbono central ligando por 4 átomos de carbono, e formam um tetraedro de forma tridimensional. E o grafite, em que os mesmos átomos de carbono não estão ligados de forma tetraédrica, mas formam lâminas de carbono com distâncias específicas uma da outra. Ou seja, a distância entre as lâminas de 335 picômetros e o comprimento de ligação 142 picômetros, e formam estruturas com características, substâncias com características diferentes, embora tenham o mesmo átomo constituinte. São os alotrópicos. São compostos alótropos em que o mesmo elemento químico forma substâncias diferentes com características e propriedades completamente diferentes. O grafite é uma substância bem macia, utilizada como lubrificante. O diamante é uma substância extremamente dura, é uma das mais duras que existe na natureza. Então, a disposição espacial dos átomos formando as ligações é o que determina as características químicas e físicas dos compostos. Como seria a ocupação dos átomos, então, nas células unitárias? Então, nós temos aqui ao lado uma representação de 4 células unitárias, onde há
a ocupação dessa célula por átomos. Então, se o átomo estiver, ou o íon, ou a molécula estiver no interior da célula, então ela pertence exclusivamente àquela célula. Se ela estiver na face dessa célula unitária, ou seja, se ela estiver na face, apenas 50% desse átomo aqui pertence a essa célula, ou seja, um meio. Ou seja, metade do átomo pertence a essa célula, a outra metade pertence a outra célula que está junto aí, que está próxima a ela. Se esse íon ou essa espécie estiver no centro da aresta, como a célula unitária está junto a ela 4 outras células unitárias, então apenas 1/4 desse átomo pertence a essa célula. E por fim, se esse átomo estiver sendo compartilhado no vértice dessa célula unitária, esse átomo só contribui com 1/8 desse volume do átomo para essa célula. Os demais estão compartilhados por 7 outras células unitárias que está próxima. É a célula cúbica simples, onde o átomo, também chamado de primitiva, onde todos os átomos estão nos vértices, ou seja, da célula cúbica, e cada um desses, nós vemos aqui à vista em corte, e veremos desse átomo que está no vértice, apenas essa fração em destaque é que pertence a essa célula unitária. As outras estão sendo compartilhadas pelas demais células unitárias que formam o retículo cristalino. E desse átomo, apenas 1/8 desse átomo que está no vértice pertence a essa célula. Nessa célula unitária, quantos átomos possui, quantos átomos contribuem para essa célula unitária? Então, nós sabemos que no vértice de um cubo são 8 vértices, como vemos aqui, 4 em cima e 4 embaixo. Então, cada vértice desse, apenas 1/8 desse átomo contribui para essa célula. Então, nós temos 8 vezes 1/8, 1. Então, nesse caso, na célula cúbica simples ou primitiva, nós temos apenas um átomo pertencendo a essa célula unitária. Se nós pegarmos, então, a célula cúbica de face centrada, onde, além dos átomos ocupando os vértices, há no centro de cada face há um átomo, como podemos observar aqui. Então, como no cubo há 6 faces, então como vemos aqui de forma mais no cubozinho, então nós vemos que há 8 átomos então nos vértices e no centro de cada face do cubo há um átomo. Então, nós já vimos que os átomos que estão nos vértices da célula unitária, esse átomo só contribui com 1/8, como vemos aqui. Então temos 8 vértices, vezes 1/8, que é a contribuição desse átomo para a célula unitária. Mas, no caso, a contribuição de cada átomo que está na face, está localizado na face do cubo, que contribui, no caso aqui, com metade, ou seja, com o meio. Como há 6 faces, então eu tenho 6 faces vezes 1/2. 8 vezes 1, 8, dividido por 8, 1, mais 6 vezes 1, dividido por 2, 3. Então eu tenho um total de 4 átomos ocupando a célula unitária. Se nós pegarmos então a célula cúbica de corpo centrado, além dos átomos ocupando os vértices da célula, como podemos ver, há um átomo no interior dessa célula unitária que pertence exclusivamente a ela, não está sendo compartilhado com outras células. Então, os átomos que estão nos vértices contribuem com 1/8 e o átomo no centro ele é exclusivo daquela célula. Então, nós temos então que o número de átomos na célula unitária de corpo centrado seriam 2 átomos, então, por célula unitária. Por último, nós temos então a célula hexagonal, onde nós vemos aqui 12 átomos, então, na face superior, aliás, 7 átomos na face superior, onde cada átomo desse que está na face, ela contribui com 1/6 para essa célula unitária. Enquanto que os átomos que estão no meio, esses átomos aqui em amarelo, eles são exclusivamente da célula unitária, eles estão no interior da célula unitária, não estão sendo compartilhadas pela célula unitária. Já esse átomo que está no centro das faces, tanto embaixo quanto em cima, esse aqui
ele contribui com 1,5 para essa célula, ok? Então, se nós observarmos, então, quantos átomos há na célula hexagonal? Então, nós temos 12 átomos ocupando os vértices, que cada vértice contribui com 1/6, então eu tenho 12 vezes 1/6, mais 2 átomos que estão no centro das faces, que contribuem com 1,5, mais 3 átomos que pertencem exclusivamente a essa célula, totalizando então 6 átomos por célula unitária. Então aqui nós vemos a ocupação dessas células e o número de átomos por célula unitária para cada uma das principais células unitárias cúbicas e hexagonais que nós iremos discutir. Há uma relação entre o comprimento da aresta e o raio atômico em diferentes células unitárias. Isso possibilita o cálculo da densidade de se encontrar o raio de um determinado íon ou átomo em si. Então, a primeira célula que nós vimos aqui é a célula cúbica simples ou primitiva, onde a aresta, o comprimento da aresta é igual a 2 vezes o raio, uma vez que os átomos estão ocupando os vértices e a soma de R mais R aqui é igual a aresta. Como os átomos são iguais, então os raios aqui são iguais. Nesse caso, eu tenho que o comprimento da aresta é igual a 2 vezes o raio, que estão se tangenciando. Na célula de corpo centrado, ou seja, há um átomo no centro, e considerando todos os átomos iguais, nós temos então o raio, nós iremos aplicar a trigonometria para encontrar a relação entre o raio e o comprimento da aresta. Onde nós vemos aqui que C é a hipotenusa, B, A são os catetos desses triângulos. Então, se nós aplicarmos Pitágoras, onde B ao quadrado é igual a ao quadrado vezes A ao quadrado, nós temos aqui nesse primeiro triângulo, e o triângulo maior é o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado dos catetos, ou seja, A ao quadrado, que é igual a essa aresta. Essas arestas são iguais, afinal de contas estamos tratando de um cubo, A ao quadrado mais B ao quadrado, onde, se nós substituirmos o valor de B ao quadrado, que é A ao quadrado mais 1 ao quadrado, nós teremos então 1A ao quadrado mais 2A ao quadrado, que houve a substituição de B ao quadrado por A1 ao quadrado mais A1 ao quadrado. Então, resultamos em 3A ao quadrado. Extraindo, então, isso equivale, no caso aí, a 4R. Ou seja, esse C aqui é a soma de R1, R2, R3 e R4. Ou seja, o raio dos átomos que compõem a diagonal, então, da célula unitária. Então, esse comprimento da aresta de C ao quadrado é igual a 4R. Se nós, então, isolarmos o A, ou seja, extraindo a raiz quadrada, então, a raiz quadrada de 3A é igual a 4R. Isolando o A, seria 4R sobre raiz quadrada de 3. Esse seria o tamanho da aresta de uma célula de corpo centrado. Na célula de face centrada, nós aplicando a trigonometria, como fizemos para a de corpo centrado, onde B seria igual a o comprimento B, ou seja, a hipotenusa, é igual a 4R, ou seja, é a somatória dos raios, então, dos átomos que estão tangenciando aí a face. Onde B ao quadrado, aplicando Pitágoras, B ao quadrado é igual ao quadrado mais A ao quadrado. Nesse caso, então, substituindo o valor de B por 4R, 16R ao quadrado mais 2A ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada, então nós temos que o tamanho da aresta da célula unitária de corpo centrado é igual a raiz quadrada de 8 vezes o raio. Há uma relação entre raios, ou seja, essa relação entre os raios nós podemos então estimar o número de coordenação e a geometria em torno do cátion se nós estivermos tratando de sólidos iônicos, como é o tema da nossa aula. Então, há uma relação aí, nós dividimos então o raio do cátion sobre o raio do ânion. Nós encontramos uma relação onde, a partir dessa relação, nós poderíamos estimar o número de coordenação e a geometria do cátion, ou seja, de quantos íons está ligando-se, está sob a ação desse cátion. Então, se nós obtemos uma relação
menor do que 0,15, então nós temos um número de coordenação 2 e a geometria será linear. Se for encontrada uma razão, se o valor da razão for entre 0,15 e 0,22, o número de coordenação será 3 e tem como geometria trigonal plana. Entre 0,22 e 0,41, eu tenho um número de coordenação 4 e tem geometria tetraédrica. Entre 0,41 e 0,73, eu tenho 6 como número de coordenação e a geometria octaédrica, como por exemplo o NaCl, apresenta essa geometria. E a razão entre os raios é maior do que 0,73, eu tenho 8 como número de coordenação e a geometria é tipo cúbica. Então eu trouxe aqui um exemplo para a gente poder aplicar. Então, por exemplo, para o NaCl, eu tenho o raio do sódio 102 picômetros e o raio do íon cloreto 181 picômetros. Se nós dividirmos então o raio do cádmio sobre o raio do ânion, ou seja, 102 sobre 182, isso resulta em 0,57. Então, se nós observarmos na tabela, 0,57 ela está compreendido entre 0,41 e 0,76. Portanto, o número de coordenação do NaCl é 6 e tem como geometria octaédrica. Há uma classificação das estruturas iônicas, então nós podemos classificar pelo tipo, pela quantidade de átomos. Então, nós temos aqui um composto iônico do tipo AX, que compreende, por exemplo, o sulfeto de zinco, o cloreto de sódio e o cloreto de césio. Então, nós temos então uma relação entre raios aí, a relação entre os raios é de 0,40, então nesse caso apresenta um arranjo tetraédrico, que é isso que vemos aqui. Então aqui eu tenho a célula unitária da blenda, que é o sulfeto de zinco. Então os átomos em amarelo eu tenho o enxofre, e os átomos em cinza eu tenho o zinco. E observa-se então que os átomos de zinco estão ocupando os vértices da aresta, enquanto os átomos de enxofre estão ocupando os interstícios tetraédricos e octaédricos deixados pelos átomos de sódio, que são bem maiores. Então, esses átomos, então, eles estão organizados em torno do átomo de enxofre e observa-se que tem geometria tetraédrica, ou seja, nesse átomo de enxofre está sendo atraído por 4 átomos então de zinco, 3 átomos então nas faces, no centro das faces e 1 no vértice. Então isso se repete para todos os demais átomos de enxofre. Como seria então para a gente chegar à fórmula molecular? Aliás, a fórmula ou íon-fórmula desse composto iônico. Então, se nós pegarmos como fizemos aí, calculando o número de átomos por célula unitária, nós obteremos então para o átomo de zinco. O átomo de zinco está no centro dos vértices, então 8 vértices vezes 1/8, que é a contribuição que cada átomo oferece para essa célula unitária. Temos também átomos de zinco no centro das faces, ou seja, no centro das 6 faces do cubo da célula unitária. Então, eu tenho 6 vezes 1/2, totalizando 4 átomos, então, por célula unitária de zinco. É o que vemos aqui, Zn4. E para o enxofre, os 4 átomos pertencem exclusivamente à célula unitária, não estão sendo compartilhados por outras células unitárias da rede cristalina. Portanto, tem 4 átomos. Como nós simplificamos para obter os menores índices possíveis nas fórmulas, então, a fórmula então, da blenda, que é o sulfeto de zinco, ZnS. Nós temos também a estrutura da wurtzita, que ela se cristaliza em uma célula hexagonal, como vemos aqui, onde os átomos então de enxofre estão nas faces do hexágono, tanto embaixo quanto em cima, e no meio. E os átomos de zinco estão nos vértices desse hexágono e no centro. Então, nós temos aqui no interior da célula, nós temos 4 átomos, e nós começamos então a calcular o número de átomos que está sendo ocupado que pertence a essa célula unitária, começando pelo enxofre. Então, eu tenho no centro da face
Nas faces, nos vértices das faces eu tenho 6 embaixo, 6 átomos embaixo e 6 em cima. Então eu tenho um total de 12. Cada átomo que está no vértice da face contribui com um sexto, mais 2 vezes 2 átomos que estão no centro da face, que contribui com meio, mais 3 átomos no interior, que são esses 3 aqui em amarelo, totalizando então 6 átomos por célula unitária do enxofre. Fazendo o mesmo para o zinco, nós temos então que o zinco apresenta 4 átomos no interior, que é esses 3, mais esse que está no interior, mais 6 átomos nos vértices. Então, nesse caso, em cada vértice contribui com 1/3, totalizando 6. Então, a fórmula molecular seria Zn6S6. Simplificando para obter os menores índices, ficaria sulfeto de zinco, ou seja, ZnS. Então, a wurtzita ela se cristaliza numa célula hexagonal, enquanto que a blenda, que é mais comum na natureza, ela se cristaliza, ela se organiza numa célula cúbica de face centrada. Então, ela tem número de coordenação, no caso aqui da blenda, 4, ou seja, é um tetraedro, ou seja, os átomos de enxofre estão ligando-se, atraindo-se pelos átomos que ocupam os vértices da célula unitária. 2 formas diferentes de arranjo, ou seja, isso para blenda e para wurtzita, o empacotamento de corpo centrado e a hexagonal no caso da wurtzita. Para o cloreto de sódio, a estrutura então do cloreto de sódio, que vemos aqui na imagem, são pequenos cristais que nós ampliando teria essa estrutura. Então a relação entre os raios que nós já fizemos aí é 0,52, o arranjo seria octaédrico, o número de coordenação é 6, porque a relação entre os raios é 0,52. Isso no número de coordenação tanto para o cádmio quanto para o ânion é 6. E possui célula unitária de corpo de face centrada. Então nós vemos aqui a estrutura, a célula cristalina é a célula unitária do cloreto de sódio. Observas então que em verde eu tenho os íons sódio e em vermelho eu tenho os íons cloreto. E observa-se então que no centro da célula unitária eu tenho um átomo de sódio e em torno desse átomo de sódio eu tenho 6 átomos de cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E, no caso, o número de coordenação, que é o número de átomos ligados a esse átomo central, é 6, como vemos aqui, traçado no octaédrico que nós visualizamos na imagem. Então, a geometria desse composto é um octaédrico, ou seja, ele se cristaliza em um arranjo octaédrico, onde cada átomo tanto de sódio quanto de cloro está rodeado, está ligado a ele por 6 átomos de carga diferente, de carga oposta à sua. Então, qual seria a fórmula desse composto? Ora, então nós temos para o átomo de sódio, para o átomo de cloro, existe átomos de cloro nos vértices, no caso da célula cúbica, e no centro da aresta, ou seja, no centro da aresta também há, aí no caso, o átomo de cloro. Então, nesse caso aí eu tenho 8 vezes 1/8, ou seja, esse 1/8 seria 1, mais 6 átomos, no caso aí, no centro das faces, eu tenho 1/2, onde cada átomo no centro das faces contribui com 1/2, 6 vezes 1/2, então totalizando 4 átomos de cloro por célula unitária. Para o átomo de sódio, eu tenho um átomo de sódio ocupando o centro, no qual ele não divide seu átomo com nenhuma célula, e no caso com átomos também de sódio no centro das arestas. Então como eu tenho 12 arestas em um cubo, 12 vezes esse átomo que está no centro da aresta, ele contribui com 1/4, então 12 vezes 1 dividido por 4, 3, mais um átomo no centro, 4. Então eu tenho que a fórmula
geral seria Na4Cl4, se nós simplificarmos para obtermos os menores índices, chegaremos à fórmula do NaCl. Vários compostos iônicos, eles seguem a estrutura cristalina semelhante ao cloreto de sódio, que são todos os halogênios, aqui, né? No caso aqui o fluoreto, o brometo, o iodeto e o hidreto de sódio. Os haletos aí de lítio, potássio e rubi também seguem tem mesmo a estrutura cristalina do cloreto de sódio. O fluoreto de césio, o fluoreto de prata, o cloreto de prata, o brometo de prata, o óxido de magnésio, o óxido de cálcio, o óxido de estrôncio, o óxido de bário, todos eles têm as suas células, têm a sua rede cristalina semelhante à do cloreto de sódio. Se nós pegarmos então o cloreto de césio, que há uma relação de raios de 0,93, então um arranjo cúbico de corpo centrado, como vemos aqui na célula unitária, apresenta um número de coordenação 8, um arranjo cúbico de corpo centrado. Também são encontrados do brometo de césio, iodeto de césio, cloreto de tálio e o brometo de tálio. Então, nós observamos na célula unitária, onde o átomo em verde, na cor verde, seria o césio, o amarelo seria o cloreto. E observa-se, então, que esse átomo do centro pertence exclusivamente a essa célula unitária, enquanto que nos vértices está presente os átomos de cloreto, os íons cloreto aí. Como seria a fórmula, então? A fórmula seria, para o cloro, que ocupa aí o vértice, eu tenho 8 átomos nos vértices, vezes a contribuição de cada um em cada vértice, 1/8, que resulta em um átomo, então, de cloro. Para o césio, eu tenho um átomo completamente no interior da célula, então ele pertence exclusivamente a ela. A fórmula, então, CsCl, cloreto de césio. E esses íons compreendem o tipo 1 para 1, ou seja, dois átomos apenas com uma carga igual, ou seja, mais 1 menos 1. Se nós dobrarmos a carga, aí, então, ele mudaria a sua fórmula, que é o que veremos agora. Então, os compostos iônicos do tipo AX2, fluoreto de cálcio, dióxido de titânio, dióxido de silício. Um exemplo é o fluoreto de cálcio, que nós vemos a sua estrutura, a sua célula unitária aqui. Então, a relação dos raios é igual ou superior a 0,73, número de coordenação 8/4, ou seja, eu tenho em torno do átomo do cátion, cálcio, eu tenho 4, e em torno do átomo de flúor eu tenho 8. Então, o arranjo cúbico de face centrada. O número de coordenação, no caso aqui para o cálcio, seria 8, e o número de coordenação aí para o flúor seria 4. Eu tenho 8 átomos no interior da célula, ou seja, o átomo de flúor. O átomo de flúor é o verde aqui, e está no interior da célula. Então, eu tenho 8 átomos no interior da célula, no caso não está sendo compartilhado por nenhuma exclusiva dessa célula, e o átomo de cálcio eu tenho no centro. Então, seria 8 vezes 1/8 mais 6 átomos nas faces vezes a contribuição de cada um delas, 1/2, totalizando 4 átomos. Então, a fórmula seria Ca4F2, dividindo por 4, seria 4 por 4, 1, 8 por 4 dá 2. Então, a fórmula seria fluoreto de cálcio, CaF2. O mesmo eu tenho para o óxido de titânio, para o óxido de titânio, que tem essa célula unitária, que eu gostaria que vocês tentassem obter a fórmula. Como foi que se chegou à estrutura cristalina? Qual a técnica utilizada para se chegar às estruturas dos sólidos inorgânicos? Então, se utiliza a técnica chamada de difração de raio-x. No caso aqui, eu trouxe por um cristal, onde eu tenho uma fonte de raio-x, são fontes de raios monocromáticos, ou seja, apenas um comprimento de onda, na ordem, então, de 100 picômetros de comprimento de onda, passa por uma tela onde tem um anteparo, com um pequeno orifício, onde só deixa passar um pequeno feixe de raios. Esses raios incidem sobre o analito, ou seja, o corpo de prova, no qual possui a substância para ser analisada, nesse caso um cristal. E esses raios, ao atingirem
os elétrons, né, desses átomos em si, eles são refletidos, né, ocorre a refração, ocorre a difração, melhor dizendo, onde esses raios encontram uma placa, né, fotográfica onde são registrados aí a sua dispersão. Enquanto mais elétrons possuir essa substância, esses átomos, no pertencente ao cristal, mais pontos de refração, de difração, será registrado na chapa fotográfica. Aqui eu tenho o resultado dessa difração, os pontos brilhantes aqui são resultados justamente dessa difração. Então, essa técnica é muito utilizada, né, pela cristalografia, e os químicos gostam também para determinar a estrutura cristalina dos compostos, né, dos sólidos iônicos, dos solos moleculares, né, dos solos metálicos, porque aí se consegue identificar e ter uma estrutura interna da disposição dos átomos nessa rede cristalina, e se consegue identificar qual a substância. Então, enquanto esses átomos tiverem mais elétrons, mais difratados serão esses raios X que apresentam comprimentos de onda bem semelhantes à distância entre os átomos ocupando nessa rede cristalina. Aqui eu tenho o princípio, então, da reflexão dos raios-x, né, desses planos de átomos. Então, se nós considerarmos dois raios incidentes, um raio incidente e um segundo raio incidente com o mesmo comprimento de onda, observa-se, então, que esses raios, ao encontrar os planos de átomos, eles irão ocorrer a refração, ou seja, serão difratados no mesmo ângulo que incidiram. Onde que o segundo raio, né, ele irá percorrer uma distância maior em relação ao primeiro raio, ou seja, essa distância BC e CD, até encontrar novamente o raio e se somar, ou seja, ocorrerá um fenômeno aqui de interferência, onde essas ondas, elas onde coincidiram os seus picos e os seus vales com o mesmo comprimento de onda, ocorre um aumento da amplitude dessa onda, ou seja, a intensidade. Então, para que isso ocorra, e ao ser refletido, essas ondas elas se somem, ou seja, a interferência ela é construtiva, ela irá aumentar a amplitude dessa onda que vai ser refletida. Para que isso seja verdade, ou seja, esse caminho percorrido para que essas ondas elas estejam em fases ao ser refletida, ela tem que ser um número inteiro e múltiplo do comprimento de onda do raio-x encontrado. Ou seja, esse caminho aqui, duas vezes 2D seno de θ, tem que ser um múltiplo do comprimento de onda, onde esse n é um número inteiro múltiplo do comprimento de onda. Então, a técnica de difração de raio-x ela utiliza esse princípio determinado pela equação de Bragg, que nós chamamos. Ou seja, então, 2D, esse D é a distância entre as camadas de átomos no cristal, onde se nós tivermos então esse comprimento de onda e o ângulo de difração, nós encontramos então a distância internuclear aqui no cristal, ou seja, D. Então, reforçando mais uma vez, para que esses átomos, então, para que essa difração ela seja registrada e computada, utiliza computadores, com o desenvolvimento dos computadores, a técnica foi cada vez mais apurada e se consegue, então, determinar essa distância internuclear. Através da técnica de difração de raio-x, a classificação de alguns sólidos, de alguns metais, o empacotamento de corpo centrado, ou seja, um átomo no centro da face. Eu tenho na família 2A aqui, eu tenho o empacotamento hexagonal, empacotamento compacto hexagonal, para alguns metais também. Lá para o finalzinho dos elementos de transição, da família 10 e 11, eu tenho o de face centrada, e aqui eu tenho alguns elementos aqui, então, como por exemplo, eu tenho empacotamento compacto hexagonal, berilo, cálcio, cobalto, magnésio, o empacotamento compacto cúbico, eu tenho a prata, o alumínio, o ouro, o cádmio, o cobre, o níquel, o chumbo, a platina, o de corpo centrado, no caso aqui o bário, o cromo, o ferro, o tungstênio,
e o cúbica primitiva, é aquela célula simples, né? No caso aí, o polônio. Então aqui eu tenho um geral, determinado pela difração de raio-x, né? Algumas estruturas cristalinas na temperatura ambiente de alguns elementos da tabela. E por último, para encerrar, nós podemos prever o caráter covalente desses compostos iônicos utilizando então o potencial iônico, que é a razão entre a carga do cátion e o seu raio em âmbito. Então, cristais com grande potencial iônico levam a uma maior covalência parcial do composto iônico, aumentando a sua estabilidade, aumentando então também o seu ponto de fusão e dureza. Então, por exemplo, eu tenho dois exemplos de compostos iônicos, então queremos saber qual é o mais iônico entre o óxido de sódio e o óxido de magnésio. Então, se nós temos aqui o raio do sódio, o raio do magnésio, o potencial então iônico do sódio será a carga, no caso aqui mais 1, do sódio sobre o seu raio, 0,95, que é igual a 1,05. E o potencial iônico para o magnésio tem a carga 2 sobre o raio, 0,65 angstrom, e dividindo 3,08. Então, será mais iônico, tem um maior caráter iônico, aquele que apresentar o menor potencial iônico. E terá o maior caráter covalente, aquele que possui o maior potencial iônico, no caso aqui, o óxido de magnésio, com 3,08. Então, o Na2 é o composto com maior caráter iônico e o maior caráter covalente está presente no óxido de magnésio. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Um forte abraço e até a próxima.